Na parte 2 dessa série, Brasil, Terra de Militares, a gente vai entender como foi desenvolvida e aperfeiçoada essa relação tão incrível entre a classe dos militares e a elite dominante. Perceber também como eles aperfeiçoaram os seus golpes no Brasil e saber por que a classe militar é uma classe tão preocupada com a política dos civis no território nacional, diferente dos outros exércitos. Então, antes de começarmos, meu nome é Eduardo Klinger, sou pesquisador em filosofia, criador do site do canal Eduardo Klinger. Esse é o vídeo 2, então, se você não viu, vá assistir primeiro para entender sobre o passado e o surgimento dessa relação, porque nesse a gente vai entender como essa relação amorosa foi tão bem trabalhada no Brasil, certo? Antes de começarmos também, preciso dar alguns recados. Primeiro que o roteiro desse vídeo vai estar no link da descrição, no meu site. Lá você vai poder ter referências e tudo mais. Também vai lembrar que é uma pesquisa muito longa, então eu vou ficar lendo e comentando aqui todo o artigo. E se você se interessa em filosofia e tem vontade de aprender mais, se inscreve no meu canal, deixa seu joinha. Depois de assistir esse vídeo, vai lá nas playlists e procura o meu curso de filosofia gratuito para poder aprender mais sobre filosofia, entre outras coisas. E lembre-se de ativar também o sininho de notificação, porque próxima semana a gente vai lançar a parte 3 desse vídeo, tá? Então é isso, recado dado, a gente pode ir direto ao assunto. Bom, como a gente parou antes na parte 1, a gente está agora na proclamação da República, o primeiro golpe militar na história brasileira que deu certo. E foi um golpe militar onde os militares não participaram sozinhos. Eles tiveram apoio da classe dominante, das elites de forma geral e botaram o rei para correr. Basicamente foi isso. Como a monarquia tinha perdido todos os seus apoiadores, literalmente, Dom Pedro ali fudeu geral. O exército era quem tinha as armas e que estava principalmente revoltado com a monarquia devido à Guerra do Paraguai. Foi fundamental para aumentar o prestígio dos militares diante da população civil. Então, em 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca depôs a família real e o então imperador Dom Pedro II, proclamando assim a República dos Estados Unidos do Brasil. E após esse período, a gente vai ter a política do café com leite entre São Paulo e Minas, que eu não vou me aprofundar, porque eu estou mais focado na história brasileira, no sentido dos militares e da sua relação com a classe dominante. Mas só para dizer, após a proclamação da República, a gente vai ter o período da República Velha, ou seja, a gente vai ter o café com leite, uma alternância de governabilidade entre São Paulo, maior produtor de café, e Minas, o maior produtor de leite. E aí vai ficar nesse café com leite, alternando entre um e outro. Basicamente, vai dar certo por um tempo, até que ninguém gosta de ficar alternando o poder, né? Então a gente vai chegar na Era Vargas. Então, só recapitulando o período histórico, a gente teve a proclamação da República em 89, e agora a gente vai para a Era Vargas, após essa época do café com leite. Na Era Vargas é que essa política dá errado, surge um problema e aí começa a Era Vargas. A Era Vargas é de 33 a 45 e basicamente Vargas foi apoiado no golpe de 30 porque São Paulo tinha rompido a política de café com leite com os mineiros. Em 37, com o apoio dos integralistas, sim, esses bandos fascistas que até hoje ficam atuando aqui no Brasil, com o apoio dos militares, é claro, e da ala mais conservadora, Getúlio deu um alto golpe. Então vamos lá. Getúlio dá um golpe em 30, dizendo que era só uma questão temporária e tudo mais. Em 37, ele não quer mais largar o poder e aí ele se dá um alto golpe. Lembrando também que esse é o período da Segunda Guerra Mundial, onde o fascismo cresce solto na Europa e aí o Getúlio pensa, ué, por que não, né? Vale lembrar que Getúlio assim, não era exatamente de esquerda, ele está mais para um PT, digamos assim, porque o Getúlio tinha uma ideia de conciliação de classes. Então ele governava um pouquinho para os pobres e governava bastante para os ricos. Então essa era a política de Getúlio. E aí, com essa ideia do fascismo, ele pensa, por que não aqui no Brasil também? Já tinha os integralistas adaptando o nazismo hitlerista para o Brasil, para a realidade brasileira também. E aí, em 37, ele dá um alto golpe e se torna um imperador, não, um ditador no Brasil. Certo? E aí, seus apoiadores acreditavam que assim a esquerda seria desmobilizada
da classe trabalhadora, os comunistas seriam perseguidos e o Estado brasileiro interferiria na economia para a modernização do país, que já se encontrava bastante atrasado. Aqui é importante, como assim a classe liberal queria que o Estado interferisse? Pois é, na época do Getúlio, o Brasil era muito atrasado mesmo. Ele era um país ainda bastante agrário, com pouca tecnologia, com poucos parques industriais. A gente estava falando de um período de guerra. Até onde se sabia, era só uma questão de tempo até a guerra chegar aqui no Brasil. Você tinha os Estados Unidos enchendo o saco, querendo que o Brasil participasse da guerra, com medo que o Brasil se transformasse em um país que apoiasse o nazismo, já que tinha uma semelhança muito grande de governo. Então, assim, era questão de tempo a guerra chegar no Brasil. E ninguém sabia até onde essa guerra poderia chegar. Porque Hitler estava imparável na Europa. Então, o que se pensava na época era que Hitler vai dominar a Europa e Hitler vai chegar aqui na América. Era só uma questão de tempo. Então, um país atrasado como o Brasil não teria chance de bater de frente com os nazistas. E aí o que se tinha? Duas escolhas. Ou o Brasil se aliava aos nazistas, ou o Brasil se aliava aos Estados Unidos. Cada qual com seus problemas, cada qual com suas vantagens. Então, você tinha um país atrasado e a elite queria que o Brasil fosse modernizado, tanto por uma questão da guerra, que corria solto na Europa, a gente está falando de 37, o auge da Segunda Guerra Mundial, quanto por uma questão econômica. Como é que a gente pode explorar um país se ele é completamente agrário? Especialmente na região norte, né? Então, onde mais na frente vai surgir a problemática do Acre e tudo mais. Mais na frente, não. Enfim, é nesse período que surge a questão do Acre também. Enfim, então você tinha aí o motivo da guerra e o motivo da economia. O Estado brasileiro precisava se modernizar. Você vai ter o Barão de Mauá, vai ter vários outros tentando fazer essa compensação, mas era algo muito pequeno, algo que dependia dos próprios bolsos, e a elite não queria isso. A elite queria que o Brasil gastasse dinheiro para modernizar o Brasil, para eles irem lá e papar o que pudessem. Certo? E aí, bem depois, né, você vai ter o final da guerra, o fim da Era Vargas, a proclamação da República novamente. O Getulinho vai se candidatar novamente a presidente, e aí ele vai ser, primeira vez, eleito democraticamente, porque ele perde, aí dá o golpe, dá um autogolpe, ele se candidata, e agora, pela primeira vez, ele se torna presidente eleito democraticamente. Entre 31 de janeiro de 51, quando Getúlio Vargas assumiu o governo, e 24 de agosto de 54, quando se suicidou, a área militar foi marcada por disputas políticas e divergências ideológicas entre duas principais tendências que até hoje são características não só no setor militar, mas como no setor civil também, que são uma autodenominada nacionalista e acusada de ser esquerdista pelos adversários. A outra é democrática, mas é acusada de ser entreguista pelo lado contrário. Vargas alternou o poder entre uma e outra, num jogo arriscado que levou à perda do apoio do governo militar. Aqui é interessante por uma série de fatores. O Getulinho, ele precisava dos militares para poder governar. Beleza, ele teve esse apoio, só que os militares eram divididos. E aí você tinha a possibilidade de uma guerra civil, já que os militares têm armas, então é bom que eles estejam unidos, porque separados pode dar merda. E aí essa governança não deu muito certo. Vale lembrar que em 1953 a Petrobras é descoberta. Vale lembrar também que em 53 começa a surgir essa discussão de que a gente deveria chamar isso de Petrobrics, porque soaria melhor para a língua inglesa dos Estados Unidos, mas não passou, se tornou Petrobras mesmo. E aí fica toda essa disputa, porque a elite brasileira é uma elite caracterizada por ser entreguista. Ela quer entregar tudo para os gringos. Então é aquele pessoal que se diz nacionalista, mas veste a blusa dos Estados Unidos com uma bandeira de Israel. Vai entender por quê, mas... E outra é nacionalista de verdade, e ela quer o aumento do poder do Brasil, ela quer o desenvolvimento brasileiro. Só que aí ficaram essas duas disputas. Que ia se tornar um golpe militar, isso é importante dizer. O golpe militar no Brasil seria em 54, mas Getúlio se mata, e aí as coisas começam a se organizar, tudo mais, e aí sossega um pouco. E aí vamos lá para 1964. Então o suicídio de Getúlio não resolveu o problema, ele adiou o problema. Então vamos lá, 64. Como é que está o mundo agora após o suicídio do Getulinho?
Vale lembrar também que eu tenho minhas desconfianças sobre o suicídio de Getúlio, mas como eu não quero ser conspiracionista nem nada, a gente vai gravar um vídeo à parte só para poder discutir essas coisas. Tenho minhas teorias, preciso de mais pesquisas, então depois a gente conversa sobre isso, tá? Mas, segundo a história, Getúlio se matou. E aí, do suicídio de Getúlio à ditadura militar, como é que anda o mundo? Acabou a Segunda Guerra Mundial e a gente entrou na Guerra Fria. Os comunistas se espalham pelo mundo, o terror vermelho é imparável. 64. Cuba já é socialista. Cuba foi o primeiro país socialista da América, e se eu não me engano, o único também. Então, os Estados Unidos, com o cu na mão, estavam querendo impedir que o comunismo avançasse no continente americano. Então, qual é a ideia? A Operação Brother Sun. Basicamente, era melhor que os países da América fossem governados pelos militares. Era melhor uma ditadura militar que garantisse que o comunismo fosse extinto do que uma democracia onde o comunismo pudesse se infiltrar. E aí, os Estados Unidos, a terra da democracia, a terra do direito, da liberdade, do voto e tudo mais, esse paranauê todo, decide apoiar uma série de golpes por toda a América Latina. Você teve o México, Nicarágua, aqui na América do Sul, Brasil, Chile, quem mais? Teve uma porrada aí de coisa. Enfim, os Estados Unidos saíram dando um golpe para torta e a direita. Enfim, então, no Brasil, com acusações de que o presidente da época, João Goulart, era comunista, e o filho da mãe também não favorecia, né? Ele homenageou o carinha lá de Cuba, que eu esqueci agora o nome, ou foi o Fidel, foi o Castro, ou foi o Fidel, foi o Castro, ou foi o Fidel, foi o Che, visitou a China também, então assim, o Goulart também não facilitava as coisas, né? E aí os militares envolvidos no golpe de 64 justificaram a sua ação, afirmando que o objetivo era restaurar a disciplina militar e a hierarquia nas forças armadas, além de deter a ameaça comunista que, segundo eles, pairava sobre o Brasil. Mas nós sabemos que era, na verdade, a Operação Brother Sun. Era só uma desculpa mesmo. De fato, se você analisar bem, os partidos comunistas no Brasil não eram assim tão capazes de dar um golpe. Não havia realmente uma possibilidade de um golpe comunista no Brasil. Goulart, ele tentou aproximar. Na verdade, a política do Goulart era mais em cima do muro. Ele tentou fazer o que a Suécia e a Suíça faziam na Europa, desde a Primeira Guerra Mundial. Uma política neutra, uma política de... Tem uma palavrinha agora, mas esqueci para isso. Enfim, o que ele queria era ficar neutro entre uma possível guerra entre os Estados Unidos e a União Soviética. Só que os militares enxergaram isso como isso é coisa de comunista, hein? Se você não é capitalista, é comunista, né? E os Estados Unidos também desconfiando disso, porque o Goulart também não facilitava, homenageando o comunista, se fudeu, militares tomam o poder, ele foge para o Rio Grande do Sul, alguns militares propõem a ele que desse um contragolpe, que desse uma resposta para reassumir o poder, mas ele decide desistir do Brasil e foge para o Uruguai, se eu não me engano, e depois pede asilo político para outro país, que eu acho que foi a China, mas não tenho certeza. Enfim, ele foge do Brasil, não resiste, provavelmente, segundo alguns pesquisadores, ele disse que queria evitar um derramamento de sangue e realmente, na situação que estava o mundo, na situação que se encontrava o Brasil, seria um derramamento de sangue em vão. O interessante aqui é que a violência e a brutalidade dos militares vistas no período regencial se tornou muito pior em 64, mostrando que os militares aprenderam não apenas a serem mais interessados no setor político, como também aprenderam a sair mais desumanos. E aqui começa a ficar interessante o negócio. Quando em 46 os presidentes Dutra e Truman se reuniram, Dutra promoveu, por ideia do presidente americano, a fundação da Escola Superior de Guerra. Criada em 49, a ESG foi inspirada no War Colleges americanos, onde estudavam brasileiros militares. A Escola Superior de Guerra, apesar do nome, não se trata de uma escola voltada aos assuntos clássicos da estratégia e das táticas militares. Seus estudos são voltados para a política, sendo que o seu principal curso, o curso de altos estudos de política e estratégia, tem o seu corpo docente desde a sua fundação mais da metade de alunos civis, devido ao alinhamento à direita. É claro que o país deveria seguir uma escola de guerra, né? Então o presidente Castelo Branco optou pela escola americana. Então basicamente os militares são uma escola onde eles se atentam à política brasileira e ficam estudando a porra toda. Depois da Guerra dos Militares, vemos que os
vemos o quanto os militares aprenderam que era importante eles acompanharem de perto as políticas nacionais e quando deveriam interferir. Marx vai comentar que a classe burguesa é uma classe revolucionária. Porém, quando analisamos o Brasil, percebemos que a classe militar é altamente politizada e intervencionista. Em média, a cada 30 anos acontece um novo golpe militar no Brasil. Essa média é bem arredondada, tá? Mas a gente tem aí um período bem próximo entre os anos, tá? Então ficaria mais ou menos 30 a 35 anos a gente tem um golpe no Brasil, militar. Ou seja, a gente tem os militares com uma baita escola onde eles estudam a política no Brasil. E aí, essa política militar basicamente ficar observando e tudo mais, quando eles podem, eles dão um golpe. E o Brasil já teve vários golpes. Até agora, vamos computar só os golpes que deram sucesso dos militares, a gente teve a proclamação da República em 89, a gente teve o golpe de Vargas de 1930 a 1945, e a gente teve o golpe militar em 1964 até 1985. Ou seja, em quase 100 anos, 96. Em 96 anos, o Brasil teve 3 golpes militares. Isso é muito golpe em muito pouco tempo. E o interessante é que a gente já percebe essa atuação dos militares desde o período regencial até o período atual. Ou seja, na Guerra do Paraguai, eles aprenderam que eles podiam intervir na política e com o apoio da elite dominante, assim fizeram. E aí eles aprenderam e repetiram e sempre deu certo. A estratégia sempre é a mesma. Só que o interessante aqui é que os militares, eles não têm exatamente o apoio da elite dominante. Ou melhor, não é a elite que manda os militares atacarem. Pelo contrário, é os militares atacando com a elite apoiando. Entende? É uma iniciativa dos próprios militares interferirem na política brasileira. É um costume, e é um costume perigoso. A gente está falando de 100 anos, 3 golpes militares, e golpes militares extremamente violentos, que foram se agravando nos últimos tempos. Se o governo do gordinho lá, que eu esqueci o nome, se o governo do carinha lá já era repressor, o governo militar foi ainda pior. Teve um derramamento de sangue muito maior, tortura, perseguição, num nível muito mais grosseiro. A Guerra de Canudos é fichinha comparado com a ditadura militar no Brasil, que foi uma repressão altamente violenta. E é esse histórico violento e golpista dos militares que nos faz perceber como é provável haver um golpe militar em 2020, ou nesse período. Por quê? Primeiro que está dentro do tempo, de 30 a 35 anos para um novo golpe. Segundo que o Bolsonaro está aí. Ainda tem a questão do conservadorismo e tudo mais. Enfim, a gente vai trabalhar isso no próximo vídeo, onde a gente vai entender por que é possível um golpe militar no Brasil. Ou melhor, a gente vai entender por que o Brasil já vive um golpe militar. Então é isso, dúvidas, críticas e sugestões deixem aqui nos comentários. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para a próxima semana você acompanhar a parte 3 desse vídeo. É isso, tchau, tchau e se cuidem.